Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais um dia de alegria na presença de Deus, porque temos esta oportunidade, ainda em momentos difíceis, porém, não devemos esquecer que até mesmo as circunstâncias não conseguem deter numa igreja que adora. E é certo que se temos de Deus a oportunidade, pelo conhecimento da sua palavra, de poder adorar de maneira agradável, então logo num culto de ensino, as nossas possibilidades de adoração, elas se acumulam, crescem. Então hoje temos de Deus mais esta oportunidade. Então queremos agradecer por esta liberdade que temos, né? Ainda que o momento seja difícil, mas Deus nos favorece de todas as formas. E assim vamos mais uma vez falar de um assunto que nós começamos já há algumas semanas, cujo tema é Deus, um companheiro no caminho. E então queremos, aleluia, continuar com esse tema, e enquanto Deus permitir, nós estaremos sim compartilhando com toda a igreja, os que estão presentes, e ainda que seja um número reduzido em razão dessas circunstâncias que nós estamos vivendo nesses dias, mas também com aqueles que estão em casa, né? Eu quero agradecer a Deus por todos que têm acessado este meio de comunicação e poder interagir com o aprendizado da palavra. Eu abençoo a cada um que está dessa estrutura de conhecimento, para que também entenda que a igreja erra por não conhecer, mas a igreja da sexta-feira, ela tem a possibilidade de acertar. Por quê? Porque no culto de sexta-feira nós temos ensino da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós estaremos fazendo uma leitura para dar início ao nosso tema. Dar início ao nosso tema. Eu quero ler em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 12 até o versículo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo número 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, uma vez mais em oração, a oportunidade que temos de poder cultuar, louvar e adorar o Teu nome santo. E Tu bem sabes, Senhor, que o mundo clama, o Brasil juntamente, mas a igreja, Senhor, se prostra diante de Ti,
sendo uma intercessora e também, Senhor, um ser vivo que não somente te adora, mas também que está, Senhor, pronta para ouvir a tua voz. Em Talabassurianda e Cantalabás, neste período de ensino, nós cremos, Senhor, que tu pode acrescentar à nossa vida o desejo da sua alma. Então venha pelo teu Santo Espírito falar conosco nesta oportunidade, ouvindo a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Nós temos Deus no caminho, porque o próprio Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor também prometeu, daria-nos outro Consolador, aquele que é companheiro para toda jornada. O seu Espírito Santo está conosco, habita em nós, caminha conosco, nos ajuda. Nós já tivemos falando sobre que esta possibilidade de ter Deus como amigo no caminho só é possível porque nós cremos. Então todo aquele que crê recebe o Espírito Santo para ser identificado como filho e também como servo, poder se expressar diante de Deus. Então logo nós já passamos por este item. A pessoa que crê, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Porém, nós temos, além de crer, nós temos o entendimento que o Espírito Santo foi dado a nós para que o corpo de Cristo, agora vivendo dentro do Espírito, ou mergulhado no Espírito, como nós lemos aqui no capítulo 12 e o versículo 13 de 1 Coríntios, está dizendo que nós fomos mergulhados em um Espírito para formar um corpo. O corpo chamado igreja, o corpo de Cristo, é identificado porque habita nele o Espírito Santo de Deus. Então, ele, Espírito Santo de Deus, que veio a nós pela fé do sacrifício da cruz, agora ele em nós glorifica o Senhor Jesus em todas as oportunidades. Assim, nós temos sim esse entendimento. O Espírito Santo veio glorificar a Jesus através da vida da igreja. Então, como nós já passamos por esse item, vamos para o terceiro, que havíamos também notificado pelo conhecimento que a igreja, ela é o único organismo vivo na terra que tem o Espírito de Deus. Nenhuma outra assembleia, né? Nenhuma outra reunião, nenhuma outra entidade, nenhuma outra sociedade tem o Espírito de Deus, porque ele é exclusivo para o corpo. Então, nós entendemos que só recebe quem crê, e tendo o Espírito no corpo de Cristo, veio glorificar a Jesus, e o Espírito Santo é exclusividade da igreja. Então logo, o Espírito Santo não é dado a nenhuma religião, não é dado a nenhum outro segmento, não é dado a nenhuma outra entidade, não é dado a uma sociedade, não tem nenhum modelo filosófico, qualquer comunidade específica não tem o Espírito Santo. Então a igreja pode comemorar, a igreja pode agradecer, a igreja pode adorar, porque somente a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porém, existe uma responsabilidade, existe um peso, né? Existe um comprometimento que deva ser despertado para cada crente participante do corpo de Cristo. Nós aqui lemos no versículo de número 14
do capítulo 12 de 1 Coríntios, que está escrito assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o Espírito veio para o corpo de Cristo, sim, mas ele veio para todos os membros desse corpo. Então há de se acrescentar uma responsabilidade a cada membro do corpo de Cristo. E essa responsabilidade, ela traz um peso, né? Ela traz um foco que não deve ser esquecido jamais. Por quê? Porque o Espírito vai glorificar ao Senhor através de cada membro desse corpo. Se fôssemos comparar o corpo humano ao corpo espiritual chamado igreja, poderíamos dizer que o corpo humano tem trilhões de células. Assim poderia ser comparado à igreja, que cada uma pessoa que participa do corpo de Cristo pode ser considerado como uma célula, né? O apóstolo Paulo, ele usa a palavra membro, né? Amém. A simbologia, ela é também evidente, né? Da palavra muito mais completa, porque membro tem funções específicas, né? Membros são considerados úteis, na verdade, tem uma palavra melhor, né? A sua capacidade para o corpo, ela é essencial, né? Então, cada membro, ele desenvolve uma capacidade essencial no corpo. Então, cada um de nós, e aí você pode dizer, os presentes pode repetir, mas os que estão em casa, diga aí no seu coração: eu sou especial no corpo de Cristo. Por que que cada um de nós é especial? Porque cada um de nós pode desenvolver uma capacidade exclusiva que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, pode nos conceder. Então, nós somos especiais, nós temos valor inestimável. E assim, entendemos que essa exclusividade que o Espírito Santo foi dado só para a igreja, ela traz a nós uma responsabilidade como membro desse corpo. Por quê? Porque o Espírito Santo, através da minha atitude, através da minha palavra, através da minha aparência, ou através dos meus pensamentos, ele vai glorificar ao Senhor em mim e através de mim. Isso causa em nós uma responsabilidade, traz um peso enorme de comprometimento com o corpo de Cristo, com a igreja. E eu preciso dar uma informação para a igreja. O corpo de Cristo, ele se manifesta de duas formas. É o corpo espiritual e, portanto, invisível, e o corpo físico, portanto, visível. O corpo espiritual e, portanto, invisível, a pessoa participa do corpo de Cristo espiritual quando aceita Jesus, o Senhor e Salvador. E naquele momento o Espírito Santo habita nessa pessoa e ela passa a fazer parte do corpo de Cristo porque está mergulhada no Espírito, ou seja, ela foi batizada no Espírito. Evidente que ela, para ter reconhecimento humano de manifestação física, ela vai precisar do batismo nas águas, que tem simbologias aparentes de morte e ressurreição e também submissão, né? Então, quando a pessoa, ela, de repente, ela faz parte do corpo de Cristo invisível, porque o nome dela está escrito no livro da vida, ainda ela está aguardando o batismo nas águas, porém, ela ainda não faz parte do corpo visível de Cristo. E
o batismo, ele é um mandamento ou uma ordenança, então logo precisa acontecer. E nesse caso, a igreja precisa entender que no nosso meio existem situações cujas possibilidades de batismo deverão ser analisadas. E aí, nesse caso, se houver algum impedimento quanto ao testemunho visível, a pessoa precisa aguardar para ser batizada. E aí, então, fazer parte do corpo visível de Cristo. É fácil você entender isso. Eu vou dar um exemplo bem extremo. Bem extremo. Uma pessoa que ainda não foi liberta de vício, por exemplo. Ela está na igreja? Sim. Ela foi batizada? Ainda não. Mas ela aceitou Jesus como Salvador? A fé dela está confirmada por Deus lá no céu? O próprio Deus, através do sacrifício de Cristo, deu a ela o seu Espírito? Sim. Ela faz parte do corpo invisível de Cristo? Sim. Se ela morrer, ela vai para o céu? Sim. Porém, se ela viver, ela tem que procurar libertação dos seus vícios para poder fazer parte do corpo visível. E por que nós precisamos entender isso? Porque se essa pessoa tem de Deus um chamado, se essa pessoa recebe do Espírito dons para ministrar, se essa pessoa adquire conhecimento e através da palavra ela cresce em conhecimento, ela tem a graça de Deus, ela tem o conhecimento, mas ela ainda não está liberta, portanto ela ainda não pode ser, por exemplo, consagrada ao ministério, ou então visivelmente ter alguma função no corpo visível. Por quê? Porque seria um testemunho negativo, e logo um testemunho negativo, ele não pode ser luz para os homens, ele não pode ser o motivo de que os homens vão glorificar a Deus através da obra dessa pessoa. Então, eu preciso entender por que em determinados casos a pessoa não pode ainda se batizar. No caso, batismo nas águas. Eu quero aproveitar essa oportunidade porque o batismo nas águas não tem função de salvação, mas é uma ordenança do Senhor que a pessoa precisa procurar cumprir. Se ela tiver em condições, ela vai cumprir sim. Se não houver condições, então ela precisa aguardar a libertação. Outro sim, nós precisamos entender que, porque o batismo não representa salvação, embora que seja um mandamento, e precisa no decorrer da vida ser cumprido. Porque muitas pessoas recebem Jesus no leito de enfermidade. E muitas também não têm a oportunidade de professar a sua fé e viver para se batizar. Então, aquela pessoa recebeu Jesus lá no hospital, por exemplo, confessou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu a oração, a igreja tem ali alguém representando que pregou, que orou, a pessoa se entregou ao Senhor, mas não houve tempo dela se batizar nas águas. A pergunta é, ela vai para o céu? Com certeza vai, se o seu testemunho de fé ali foi verdadeiro. E Deus lá no céu, que conhece coração, colocou essa pessoa no Espírito, escreveu o nome dela no livro da vida. E o próprio Deus sabe que ela não teria condição de prosseguir até o batismo nas águas, mas ela alcançou salvação por causa da sua confissão, por causa da sua fé genuína. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito de Deus, que é o amigo e companheiro no caminho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porém, então, nós, além de ter a exclusividade da presença do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja, nós estamos comprometidos em dar testemunhos. E, nesse caso, quando se trata de conhecimento, se não houver conhecimento, a igreja não sabe se conduzir, a igreja não sabe se portar, né?
e de repente está indo para a morte, porque ele está faltando conhecimento, né? O profeta, ele deixou registrado: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então, quando a igreja tem conhecimento, acaba as encrencas, a igreja pode adorar de melhor maneira, a igreja pode sim ter maior utilidade, né? Então, eu fiz um retrocesso e agora vou iniciar, ou vou continuar no item que parei na semana passada. O último item que eu disse na semana passada foi que o Espírito Santo, ele dá vida e dá paz. Se tivermos uma analogia do que aconteceu no Jardim do Éden, quando depois de fazer o Adão no barro, não aconteceria nada se o Adão não tivesse recebido o fôlego, que é o Espírito. Eu quero lembrar a igreja e a todos quantos estão acompanhando esse ensino: o Espírito soprado ali por Deus não é um Espírito de dentro de Deus, porque se você prestar atenção no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1 fala da criação, no capítulo 2 fala da formação. Então no capítulo 1 você vai ver lá: Deus criou o homem, imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Tá bom, Deus criou como? Deus criou no Espírito. E agora no capítulo 2, Deus vai formar esse Espírito no barro que ele havia construído ou formado o homem, tá? Vamos fazer uma leitura só para você entender essa fala, tá bom? Zacarias, capítulo de número 12. Eu vou fazer essa leitura aqui rapidinho, tá bom? Zacarias, capítulo de número 12. Eu vou fazer essa leitura e nós vamos ter esse entendimento que estou dizendo aos irmãos, tá? Ó, capítulo 12 de Zacarias e o versículo 1 diz assim, ó: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Lembra que eu falei dos irmãos? Eu falei para os irmãos que você ter o Espírito é um peso, é uma responsabilidade. Então aqui tem um significado, isso aqui tem um significado quando o profeta começa a falar do capítulo 12. Mas eu só lembrei de falar isso, mas o contexto não é esse, tá bom? Vou seguir a leitura. Vou repetir: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Tá bom? A palavra homem, a palavra homem significa terra ou barro. A palavra homem significa terra ou barro, ou até mesmo pó. Mas o que a gente aprende aqui? Que Deus criou o Espírito e depois formou o barro e deu também forma do Espírito dentro do barro. Aqui a palavra é essa: que forma o Espírito do homem dentro dele. Então Deus, quando soprou esta pessoa espiritual dentro daquele barro, dentro daquele boneco de barro, eu quis deixar claro que Deus não soprou do seu fôlego dentro do homem, viu? O homem não tem uma parte de Deus dentro dele, tá bom? O homem não tem uma parte de Deus dentro dele. Adão não recebeu o próprio Deus dentro dele. Por que eu preciso saber disso? Porque se fosse esse o caso, Adão nunca ia pecar, porque Deus não peca.
Então, quando você ouvir alguém falar isso, e eu já ouvi muita gente falar isso, que o homem recebeu parte de Deus dentro dele, né? Adão recebeu parte de Deus dentro dele, irmão, isso é uma heresia incomparável. Por quê? Porque Adão pecou. Se Deus tivesse colocado ele mesmo, um pedaço dele dentro de Adão, Adão nunca iria pecar, porque Deus não peca, tá bom? Então eu preciso que quem esteja ouvindo aprenda isso. Não fale isso, pelo amor de Deus. Não ensina que Deus deu parte dele para o Adão. Não é isso verdade. O homem já estava criado. No capítulo 1 de Gênesis, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Macho e fêmea os criou. Já tinha espírito de Adão e espírito de Eva. A gente vê aqui. Primeiro ele soprou o Adão. Fez o Adão. Fez o barro e pegou aquele espírito e empurrou ele para dentro do corpo. E a Bíblia fala aqui em 12 de Zacarias, que Deus fez com que aquele sopro, ou seja, aquela luz de vida entrasse em Adão e se espalhasse pela respiração. Pela respiração. O homem então se tornaria um ser sobrenatural, por conta de ser um espírito e imagem de Deus, e se tornaria um ser humano, né? Ou de carne e osso. E aí você vê que quando aconteceu esse processo, despertou do espírito o que a gente conhece como alma, que a alma é o coração do espírito, ou seja, ela é dada para dirigir o espírito dentro do corpo e dirigir o corpo dentro de si mesmo, tá bom? Mas eu não quero também parar com isso aqui. Eu apenas quero que os irmãos entendam que a analogia que eu estou fazendo é para você entender que lá no Éden, para que o corpo de Adão tivesse vida, Deus lhe deu um espírito próprio para o corpo. E agora, o corpo de Cristo, para ter vida, por isso que o nosso espírito, ou seja, o nosso amigo, o nosso companheiro, o Espírito Santo de Deus, ele foi dado ao corpo de Cristo, igreja, para que a igreja tenha vida e paz. E por que que tem vida e paz? Porque na analogia que você entende, a comparação lá do corpo de Adão, Adão só teve vida quando ele recebeu o Espírito próprio para o seu corpo. Por que que o corpo de Cristo tem vida? Porque o corpo de Cristo recebeu o Espírito próprio para o corpo de Cristo, que é o Espírito Santo. E assim, o nosso companheiro, ele é conhecido como Espírito de vida e de paz. Agora vamos aprender a parte da paz, né? O sangue de Cristo limpou a nossa alma e nos reconciliou com Deus. Nós temos paz. Significa, Deus que era inimigo do pecado em nós, agora o pecado saiu de nós, nós voltamos para Deus. Quem é que faz a manutenção dessa paz? Ou seja, quem é que mantém a igreja na presença de Deus? O Espírito. Então ele é o Espírito que dá vida, e talabassurianda e canta labás. E também é o Espírito que faz com que a paz permaneça no corpo de Cristo. Aleluia. O que é paz, pastor? Nesse caso, meus irmãos, deixa eu falar para você o que é paz num sentido assim bem próprio. A igreja precisa receber essa instrução. A igreja precisa ter paz do Espírito. Ter paz do Espírito Santo é não perder a comunhão com Deus. Porque uma pessoa, aleluia, uma pessoa que não mantém o Espírito em si, perde a comunhão com Deus e, portanto, perde a paz. Primeiro item da paz:
perder a comunhão com Deus. Por que perdeu? Porque perdeu o Espírito. É Ele que mantém a paz. Segundo entendimento de paz. Segundo entendimento de paz. A paz, ela é uma expressão através do fruto que o próprio Espírito produz dentro de nós. Então, não é uma paz interior, não é uma paz interior. Alguém fala assim, não, a paz é uma forma branda que a pessoa recebe e ela se modela nessa brandura. Não, não é. Esta paz aqui significa que você não tem barreira de comunicação com ninguém. Por quê? Porque é fruto. Você está se expressando com alguém, ele é teu inimigo, mas não acontece nada. Alguém diz assim, fulano, mas você não vai brigar. Eu não. Por quê? Porque o fruto do Espírito está em mim. Eu não vou me manifestar com violência, com palavrões. Eu não vou me manifestar com injúria, com calúnia, com desaforo. Não. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim, ele me ajuda a produzir paz. Ou seja, relacionamento, manifestação. Amém? E depois nós temos uma outra situação, aí sim vai envolver a nossa postura. Quando a gente lê em Romanos, no capítulo 14 de Romanos, eu vou ler aqui porque às vezes eu erro o versículo e eu não quero cometer esse erro, tá bom? Capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Versículo 17. Vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando se fala de reino de Deus, então nesse caso está falando de postura pessoal. E no contexto do capítulo 14, está envolvendo as pessoas que têm fraqueza de fé. Ou seja, a pessoa que não entende ainda determinados itens da fé, e ela é cheia de ressalva. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tal, e tal, tal. E como é que agora então o Espírito Santo me ensina que ele é o agente da paz? Ele faz que o relacionamento incomum, no caso, uma pessoa enfraquecida na fé, não seja eu o culpado que ela vá alcançar morte espiritual. E por que isso? Porque as posturas do capítulo 14, ela está envolvendo muito o comer e beber. O comer e beber. Também não vou me ater a esse item para não gastar tempo, para voltar logo para o assunto novamente aqui do ensino. Mas é evidente que uma coisa vai levando a outra e eu preciso aproveitar as oportunidades. Então, nesse caso, a paz que ela está fazendo parte do meu interior, nesse caso. Ainda que o irmão não entenda que determinadas situações são normais, de qualquer forma eu vou estar me excluindo dessas determinadas situações. Por quê? Porque eu posso escandalizar o meu irmão e levá-lo à morte espiritual. Então, nesse caso, o Espírito Santo, pela palavra, está dizendo: olha, presta atenção, no reino de Deus essas coisas não podem acontecer. Por quê? Porque no reino de Deus, olha só, porque no reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida. Significa, o reino de Deus não é prazer pessoal. No reino de Deus eu não posso considerar o meu prazer pessoal. Eu preciso então ter uma postura. Que postura é essa? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, dentro desse contexto, você primeiro vai entender por que o Espírito Santo é o agente de paz. Porque ele mantém a minha reconciliação com Deus permanente.
Ele está preocupado em ajudar a igreja a não perder a comunhão com Deus. E por isso ele é o Espírito de paz. Segundo, é Ele que em mim produz o fruto do Espírito, se eu permitir. Terceiro, Ele me dá consciência de manter a paz, mesmo diante de pessoas enfraquecidas na fé. Eu não posso desconsiderar um membro de Cristo que aos meus olhos, ele não está se expressando de forma correta. Eu não posso me insurgir contra um membro que aos meus olhos não está com a sua fé equilibrada, né? E aí nesse caso, lá no final a gente vai ver que tem a última fala do capítulo vai dizer, olha, eu vou até ler a última frase. Eu vou ler o versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Então presta atenção. Esse versículo está dentro de um contexto. Ele não pode ser tirado do contexto para dizer que tudo agora, se não tiver fé, é pecado. Tá bom? É dentro desse contexto. Então, dentro do contexto, eu preciso priorizar o meu irmão que está comigo na fé. O meu irmão que está comigo na fé não tem a minha fé. Então, se eu não comer dentro do nível dele, eu vou estar prejudicando ele, eu vou estar fazendo que ele perca a salvação. Então, tudo o que eu como, se não for por fé, é pecado. Então, peraí, o meu irmão não está legal com a fé? Não. Então eu não como. O meu irmão não está legal com a fé? Não. Então eu não bebo. Por quê? Porque eu vou causar escândalo para ele. Ele vai morrer. E foi Cristo quem morreu por ele. Quem sou eu para tirar a fé dele? Então, nesse caso, dentro do contexto, tá bom? Amém. Um assunto puxa o outro daqui um pouco, né? Vamos voltar então. Eu entendo que o Espírito Santo me dá vida. Por quê? Porque eu sou o corpo de Cristo. Eu entendo que o Espírito Santo me dá paz. Por quê? Porque ele me mantém relacionado em comunhão com Deus. E eu entendo que o Espírito Santo me dá a oportunidade de me expressar com o fruto do Espírito. E eu entendo que o Espírito Santo me dá a condição de eu estar no reino de Deus, mantendo paz com todos. Aleluia. E no outro item, o Espírito Santo é marca de adoção de filho. Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos. Pastor, as pessoas que falam língua, elas são seladas? Naturalmente, elas foram seladas porque aceitaram Jesus como Salvador e então receberam o Espírito Santo para marcar que é filho de Deus e também ter marca de redenção no seu corpo. Isso é selo, pastor? É. E falar em língua? Falar em língua não é selo, viu? Falar em língua não é selo. Falar em língua é revestimento de poder. E o Espírito dará se for útil, né? Eu posso buscar, pastor? Deve buscar, mas o Espírito vai dar se for útil, tá? Se não for útil, não vai dar. Amém? Ah, pastor, mas bom, deixa mais para lá porque não dá tempo. Eu quero eu quero ir adiante com esse ensino para quem sabe abrir oportunidade para outros ensinos, né? Então tá bom. Porém, no mesmo item de que o Espírito Santo é dado apenas para o corpo de Cristo, nós também reconhecemos que quem não é do corpo de Cristo não está adotado como filho. Nós em Cristo Jesus somos adotados como filho. E o Espírito dessa adoção, ele é o Espírito Santo, tá? É ele que marca o filho que Deus adotou em Cristo. Glória a Deus. Isso é muito bom aprender, viu, queridos? Então, valorize a questão que
Deus é um companheiro no caminho. Valorize isso. Aprenda e valorize. Depois nós temos mais um item. O Espírito Santo dá presentes ou dá dons. Pastor, para que servem os dons? Os dons capacitam a igreja para viver uma vida útil consigo mesma, capacita a igreja para viver em comunhão e capacita a igreja para trabalhar para o Senhor. Então, se Deus me deu presente, significa que o Espírito Santo me deu os dons. O que Ele quer de mim? Ele quer melhor adoração. Então logo, o presente foi dado para capacitar a igreja para ela mesma se expressar diante de Deus. A pessoa que recebe dom, ela fica maravilhada, ela quer adorar toda hora. Aleluia. Ela quer servir toda hora, ela quer viver em comunhão, porque recebe algo especial que faz parte da nossa carreira cristã. No caminho que Deus está conosco, Ele nos enche de presentes. E também, os dons servem para interceder. Logo, nós podemos nos expressar diante de Deus em adoração, ter maior comunhão entre nós e também interceder pelos outros que ainda não conhecem o que nós conhecemos e ainda não vivem o que nós vivemos. Os dons servem para isso, pastor? Serve. Por quê? Porque os dons dão capacidade de serviço e os dons ajudam a igreja a pregar. Os dons ajudam a igreja a manifestar as maravilhas de Deus. Os dons servem como sinais para atrair pessoas à salvação. Então, os dons são importantes para a igreja? Muito importante. Deus, no caminho chamado caminho da salvação, Ele é o meu amigo, Ele é meu companheiro? É. O que Ele faz comigo? De tempos em tempos, Ele dá um presente. De tempos em tempos, Ele dá uma bênção, Ele dá um dom. Aleluia. Como a igreja é o corpo de Cristo, Ele de vez em quando escolhe alguém porque é útil e Ele então dá um presente. Para quê? Para que toda a igreja seja edificada, para que toda a igreja tenha como adorar melhor, para que toda a igreja se sinta em comunhão, para que toda a igreja possa interceder por aqueles que ainda não chegaram. Depois nós temos o Espírito Santo separa para trabalhos específicos. É verdade, pastor? Sim, é verdade. O Espírito Santo é o regente da igreja e, além de capacitar pessoas, Ele mesmo separa os crentes para determinados trabalhos. Agora eu preciso fazer esse comentário. O Espírito Santo está preocupado com duas situações nesse sentido. Quando Ele separa pessoas para determinados trabalhos, Ele está preocupado com duas situações. A primeira, Ele separa alguém para o trabalho, mas Ele exige que essa pessoa seja diferente. Então Ele exige, aleluia, o Espírito Santo exige que essa pessoa separada para trabalhar, ela se santifique muito mais. Pastor, o que é santificar muito mais? Ela buscar ser exemplo em tudo. Buscar ser exemplo em tudo. De onde vem isso, pastor? Vem de Deus. E como é que faz então para adquirir? Desde quando o Espírito Santo foi com a nossa cara e nos separou para algum trabalho, agora eu preciso me esforçar e dizer: Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, ande comigo. Senhor, não permita, Senhor, que eu venha desfalecer.
não permita ser o que eu venha enfraquecer. Me dá ciência, me dá pessoas para me ajudar, me dá condições de realizar. E tudo isso vai me levar para uma situação: próximo de Deus. Próximo de Deus. Por quê? Só labassurianda e canta labás. Você quer ver? Ó, eu estou vendo lá o neném brincando com o pai. Olha lá. Tá vendo lá? Dá uma olhadinha lá para trás. Olha lá, o neném está brincando com o pai. Pergunta: por que ele está brincando com o pai? Porque está próximo. Está no colo. Tem maior oportunidade, né? Se tivesse o irmãozinho ali ao redor, o irmãozinho estaria ao redor, mas quem está no colo está melhor. Aleluia. Assim a igreja, principalmente os que foram separados para um trabalho. Eita labás, surianda e canta labás. Ei manai canta labás, surianda e canta labás. Ele precisa estar no colo de Deus. Ele precisa. Então, duas situações quando o Espírito Santo separa. A primeira, a responsabilidade de buscar santificação aumenta. Depois, a separação significa que o trabalho vai exigir uma postura diferente. Ou seja, ele não é mais um trabalhador que se manifesta de qualquer forma, não. O trabalho dele é exclusivo, é para fazer isso. Eu vou dar um exemplo, um exemplo ministerial. Jesus, então, no capítulo 4 de Efésios, está escrito: Ele mesmo deu, presta atenção, Jesus dá para a igreja. E agora? Agora o Espírito vai capacitar. Então, ó, Jesus deu o quê? Uns para apóstolo, significa missionário. O Espírito Santo agora, porque Jesus deu àquela pessoa, ele vai conduzir aquela pessoa para que ela seja separada para ir. Ou seja, ela é missionário, ela tem a função específica. Então, nesse caso, ela está separada para um trabalho específico. Lá no mesmo capítulo, o item seguinte: Jesus deu uns para profeta. Pastor, o que é profeta? Pregador da palavra. Que pregador? Qualquer pregador? Não, lembra que ele separa. Qualquer pessoa pode cumprir o ide pregar. É para pregar? É. Então qualquer pessoa pregador? É. E quando é separado para pregar a palavra, é diferente. Por quê? Porque ele não pega o microfone de qualquer maneira, não. Na labassurianda e canta labás. Ele é separado para fazer isso. E quem é que é o ajudador dele? O seu companheiro. O seu companheiro é o próprio Deus pelo Espírito. O Espírito separa para trabalho exclusivo? Separa. Então é muito fácil você ver quem tem chamado para pregar. Quem é o profeta do capítulo 4 de Efésios, o segundo item? Apóstolo, depois profeta. É exatamente essa pessoa que o Espírito Santo dá para ela ciência na Bíblia. O Espírito Santo dá conhecimento. E se for, de repente, usado em alguma outra atividade de dom, o Espírito Santo também lhe dá a palavra de sabedoria. Bom, enfim, nós temos essa capacidade, então, sim. O Espírito Santo separa para que isso aconteça? Sim, ele separa. Primeiro, ele exige que a pessoa se santifique muito mais. Segundo, ele exige que aquele trabalho seja cumprido com dedicação especial. A gente vê o apóstolo Paulo incentivando Timóteo: dedique-se, né? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, não é qualquer coisa não. Ter cuidado de você mesmo significa: mantenha-se santo, mantenha-se separado, tenha cuidado de você mesmo, de todas as formas. Esse cuidado de si mesmo envolve tudo, né?
envolve tudo, uma separação exclusiva em tudo, mas tenha cuidado também da doutrina. Então logo não há como não entender quando o Espírito Santo separa para trabalhos específicos, amém? Depois nós temos o Espírito Santo alegra. Eu separei 3 situações. Uma eu já falei, a do capítulo 14 de Romanos e o versículo 17, eu já falei. Eu vou falar das outras 2 formas de alegria. As outras 2 formas de alegria. Uma está em Lucas capítulo 10 e versículo 19. O Espírito Santo é quem mantém em nós a alegria da salvação. Lembra que Davi tinha uma causa emocional muito grande, ele se sentia cortado da comunhão, e ele pede: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Então, quem é que mantém em nós a alegria de ser salvo? O Espírito Santo. Jesus, no capítulo 10, versículo 19 de Lucas, ele disse aos discípulos: vocês não devem ser alegres porque expulsam o demônio, porque curam alguém, porque faz algum milagre. Não, vocês devem ser alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, logo, quem é que mantém essa alegria dentro de nós? O Espírito Santo. Se alguém não tem essa alegria, é porque a sua salvação está correndo algum tipo de perigo, Depois, Efésios 5 e 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O contexto de interpretação: vocês não têm alegria, vinho, por conta de palavras, por conta de chocarrices, por conta de maldizer alguém e está tudo bem, Não fique alegre com palavras que tenha contenda, mas fique alegre com a palavra de Deus que tem o Espírito. E portanto, enchei-vos de palavra que tem Espírito, porque aí sim você vai ter alegria. Lá no capítulo 5, versículo 18. Como já disse que comentei o 14 e 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vou partir para o outro item. O Espírito Santo sacia a sede espiritual. Lembra o que nós já havíamos dito como analogia lá do Éden? Deus deu vida a Adão. Adão vivia na essência divina. Adão era um ser sem pecado. E então, dentro da essência divina, Deus lhe permitia muitas situações que até o nosso cérebro não vai comportar. Por quê? Porque Adão, sem pecado, vivia em completa comunhão com Deus. Porém, quando Adão pecou, ele desgrudou de Deus, ou seja, ele colocou a separação do pecado, e agora Adão começou a ter sede de Deus. Por quê? Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguma coisa, se existe alguma coisa que o homem necessita, se existe alguma coisa que completa qualquer vida, é alabassurianda e canta alabás, a presença de Deus. O homem sem Deus está sedento. O homem sem Deus está como um deserto seco. E o homem anseia pela presença de Deus. E Jesus disse que isso seria abundante quando descesse o Espírito Santo. Lá no capítulo 7 de João,
no versículo 37 e 38, ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que crê nas Escrituras, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E no versículo 39 está escrito: disso dizia ele, do Espírito Santo que ainda havia de descer, porque ele, Jesus, ainda não havia subido. Mas quando Jesus subiu, o Espírito foi derramado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus foi derramado para preencher a sede espiritual de qualquer ser humano. Pastor, como é que eu recebo essa água que me sacia a alma, crendo no sacrifício que Jesus fez? Recebendo o Espírito Santo e se enchendo de vida e mantendo paz com Deus até o dia da ressurreição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim, nós aprendemos que o Espírito Santo veio também para saciar a nossa sede. Amém? Eu vou encerrar porque falta mais um pouquinho. O Leandro disse: pode ir mais um pouquinho, glória a Deus. Amém. Se você em casa tiver ainda um pouquinho de paciência, nós vamos percorrer mais ainda uns 10 minutos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele liberta. Glória a Deus. Por que que o Espírito Santo liberta? Porque ele está na verdade, ele está na palavra. É ele que conduz o crente a se livrar de si mesmo, se livrar do mundo e se livrar de cobiças. Como é que se livra de si mesmo? Aprendendo a palavra. Jesus, ele veio e libertou. E está escrito em João 8:36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas depois ele fala de uma outra libertação. Na verdade, ele fala da primeira libertação em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João mesmo, capítulo 17 e versículo 17, está escrito a intercessão que Jesus fez em benefício da igreja. Ele, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quem é o agente da verdade? É o próprio Espírito Santo. Então é ele que liberta, pastor. É ele que liberta. Como que ele liberta? Conhecendo a verdade. E o Espírito Santo vai dizendo no nosso coração: não labassuriande e canta labas, labassuriande e canta lamanai. Não faça isso mais. Se você falava assim, agora não fala mais. Se você era preguiçoso, agora você trabalhe. Se você furtava, agora não furte mais. Se você tinha um comportamento inadequado com seus pais, então agora você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Enfim, porque que você, quando lê a Bíblia, parece que não tem efeito nenhum? Porque nós não queremos ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito está na palavra, e a voz do Espírito também está no sangue. Mas eu não vou falar do sangue, vou falar só da palavra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu não posso esquecer que nós estávamos presos pelo pecado. E um dia o Espírito Santo nos convenceu pela palavra a buscar libertação no sacrifício de Cristo. Na cruz do Calvário, foi ele, Espírito, que nos levou para a libertação. É ele, Espírito, que nos mantém para ser livre. Então, nós sim entendemos que Deus está comigo no caminho, e pelo seu Espírito me liberta todos os dias.
Todos os dias Ele me liberta de mim mesmo, Ele me liberta do mundo, Ele me liberta das cobiças. Alguém diz assim, presta atenção nisso, viu gente? Presta atenção. Alguém diz assim, Ele nos liberta do diabo. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Não fala isso não. Por quê? Porque do diabo nós estamos livres faz muito tempo. Desde quando nós aceitamos Jesus. O diabo canta lá. O diabo não pode tocar nos filhos de Deus. Ele pode tentar, mas aprisionar não. Tocar não. Ele pode tentar, mas a Bíblia diz que não sobreveio sobre vós tentação a não ser humana, mas poderoso é Deus, que acima de todas as tentações nos dará poder para vencê-las. Então, as tentações, elas são muito mais pesadas a nós, humanas, porque é desejo carnal. E quem é que liberta a gente do desejo carnal? O Espírito Santo de Deus. Ele é que nos liberta. Depois, o Espírito Santo nos transforma. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, eu estudei a Bíblia há muito tempo antes de me converter. Então eu tinha algum conhecimento teórico. Mas eu me lembro que a minha esposa foi primeiro para a igreja. Minha esposa e meus filhos. O César foi primeiro, levou ela e depois nós fomos. Ou melhor, eu fui, né? Mas eu me lembro que o dia que ela foi para a igreja, ela aceitou Jesus. E quando ela chegou em casa, irmãos, quando ela chegou em casa, fui eu que abri a porta. Eu abri a porta para ela entrar. Quando ela entrou, irmãos, uma presença me empurrou para a parede. A porta lá do apartamento, eu não vou fugir do foco aqui, mas tem uma parede aqui, aqui um palmo assim começa o batente e aqui a porta. Quando eu abri a porta aqui e esperei ela passar, quando ela passou, eu senti que alguma coisa me fez encostar na parede. E eu fiquei assustado, sabe? Eu fiquei assustado, mas eu entendi, ainda que não falei nada. Mas eu entendi que ela foi na igreja e Deus estava com ela. Deus estava com ela. E eu entendi, mas eu não sabia explicar, então eu não falei nada. Eu fiquei na minha, né? Passados uns dias, eu me converti. Passados uns dias, olha só, eu vou contar esse testemunho aqui rapidinho. Eu fui na igreja e a palavra é uma maravilha, mas o pregador fez o apelo errado. E eu não aceitei Jesus, por quê? Porque o apelo foi errado. As pessoas que me conheciam, sabiam que eu gostava da Bíblia, eu passava lendo Bíblia quase o tempo todo. Aí perguntaram para mim, o que aconteceu? Por que você não foi lá na frente? Eu falei, eu já sou sócio do Portuário e eu não quero ser sócio de igreja nenhuma. Aí não entenderam, né? Mas a pessoa fez um convite para mim participar da igreja Assembleia de Deus de Santos. Eu falei, o quê? Não, eu já sou sócio do Portuário, não vai dar. Aí a pessoa que estava, né, me incentivando, muito sábia, ficou na dela e tal, mas o senhor vai voltar, né? Eu falei, eu gostei da palavra, vou voltar. Aí quando foi no outro culto, o outro pregador pregou a palavra melhor do que a outra ainda. E aí fez um apelo, quem quer receber Jesus como Salvador? Eu falei, eu. Aí o que aconteceu? Eu fui na frente, eu não esqueço até hoje. Eu estava ouvindo a voz dele no retorno. O retorno estava bem perto de mim, né? Eu estava ouvindo a voz do pregador orar por mim no retorno. E quando ele disse assim,
quando ele disse assim: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida e dá para ele o Espírito. Aquela coisa que aconteceu em casa quando a Elô voltou da igreja, eu senti no meu corpo chacoalhar. Aleluia. Eita, alabassurianda e canta alabás. Alabás me empurrou, mas me fez assim crescer. Sabe? Eu senti que eu estava subindo. Eu estava de joelho, mas eu senti que já ia subir. Eu falei: Jesus. Aleluia. É esse Espírito que habita em nós. Mas qual é a função dele? Transformar o ser. Transformar o ser, torná-lo filho de Deus. O crente está dando glória, alabassurianda e canta alabás. Por quê? Porque Deus está com ele no caminho da tempestade. Deus está com ele no caminho da tormenta. Aleluia. Por quê? Porque Deus faz você voar, andar sobre as nuvens. É para isso que o Espírito foi dado. O Espírito é exclusivo da igreja, mas o Espírito exige transformação. Muitas pessoas não querem se transformar, mas não desgruda da igreja. Por quê? Porque aonde o Espírito está, tem alegria. Então, ainda que as pessoas não tenham o Espírito, mas elas gostam da igreja. Por quê? Porque tem alegria celestial onde o Espírito está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos essa transformação oferecida pelo Espírito. Eu vou citar duas situações. A primeira, Espírito, foi dado a nós para que pela fé a gente mude de posição, de fé em fé. De fé em fé. O que significa isso, pastor? Crescimento de graça e de conhecimento, de fé em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Mas como é que a fé chega a mim? A fé chega a mim pelo Espírito que vem trazê-la pela palavra. Então, quando eu ouço a palavra, eu tenho fé, mas a palavra de ontem foi para ontem. A palavra de ontem foi para ontem. O pão de ontem foi para ontem. Primeira fé. E a palavra de hoje, mais fé. Então o Espírito vai me fazer de fé em fé, pão e pão. Para quê? Para ficar mais robusto. Então ele me transforma de fé em fé. Só isso, pastor? Não. Ele vai deixando mais bonito. Em cada dia a igreja precisa ficar mais bonita. Como é que é isso, pastor? É muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Você se lembra quando você era novo convertido e de vez em quando dá vontade de dar uns petelecos em alguém? Lembra? Que coisa feia, né? Aí alguém dizia assim: ah, você é crente mesmo? Ah, você é crente mesmo? Porque qualquer coisinha você... Peraí. Tá pensando o quê? Comigo não, violão. Não é verdade? Que coisa feia, né? Aí um dia o Espírito Santo veio e falou para você assim: eu vou lembrar você como que você tem que ser filho de Deus. Aí você olha, fala mais aí, Senhor. Ele vai dizer assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que falam mal de você. Vou falar o versículo: bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque o vosso Pai que está no céu faz a sua chuva nascer, ou faz a sua chuva cair sobre justos e injustos, e faz o seu sol nascer sobre fiéis e infiéis. Aí então você quer ser perfeito?
então faça isso. Aí alguém fala assim: pastor, o que tem a ver isso com beleza? O Espírito Santo no capítulo 3, se não me engano, de 2 Coríntios, lá no versículo 18 e 19, eu acho, lá está escrito assim, que Ele vai nos transformando de glória em glória, de glória em glória. O que significa? De beleza em beleza, de brilho em brilho. Então agora você não regaça a manga para brigar com ninguém, mas você, quando o seu inimigo se apresenta, você tem uma palavra de conforto para ele, uma palavra de respeito, uma palavra de carinho. Judas chegou para Jesus para traí-lo, e Jesus disse: o que você veio fazer, meu amigo? Estava ali o traidor, e Jesus disse: meu amigo. Aleluia. Isso, pastor, o que reflete? Beleza do Espírito Santo na nossa vida, transformação de glória em glória, de fé em fé. Palavra de ontem, palavra de hoje. Você teve um nível espiritual de fé ontem, hoje você tem um nível espiritual mais forte. E beleza, o Espírito Santo vai moldando e você vai ficando mais parecido com Cristo. Estende a mão, abraça, chama para uma conversa feliz, tem uma palavra branda, tem um conselho, alabassuria de canta alabás. Não se envolve, mesmo a situação estando ruim, fica na sua. Vai orar, vai pedir, vai falar com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que já chega por hora, né? Eu acho que já chega, né? Olha lá, eu falei 10 minutos, já passou quase 20. Amém? Pode encerrar por hoje. Quem está em casa está na boa, né? Está sentadinho no sofá, né? Quem sabe até está na mesa mandando alguma coisa. Mas pode vir compartilhar conosco aqui, ó. Tem espaço bastante para a gente ficar sentadinho, respeitando as orientações aí das nossas autoridades e participar do ensino da palavra, do culto, da adoração, enfim, né? Mas por hora nós vamos encerrando hoje.